Fala, meus irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, então, eu começarei falando alguns trechos do Salmo 34. Depois vamos ler, então, Colossenses 3. E é isso. Então, vamos ao vídeo. Salmo de Davi quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o lançou fora e ele se foi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, vou falar mais aqui. Mais um versículo que é o 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, é isso. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou para Colossenses agora. Beleza. Então, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, mortos para o pecado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Ou seja, quando nós andávamos em trevas, antes da salvação de Jesus. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Então, é isso. Nós temos que nos revestir de caridade, da paz de Deus. Você tem que pedir a paz de Deus para o Espírito Santo, o amor de Deus, e Ele vai te conceder. E sermos agradecidos e gratos, pois não falta nada àquele que teme o Criador, aquele que o busca. Então, tudo que nós precisamos, nós temos. E o nosso maior tesouro é a presença dEle e os dons do Pai. Enfim, as coisas de Deus, que são coisas eternas, são tesouros que não estragam, que não envelhecem.
Então é isso que nós temos que buscar como filhos de Deus. Então tá terminando aqui, mas antes disso vou falar mais algumas coisas, né? Então assim, se nós somos filhos de Deus, se você é um cristão verdadeiro, nós não devemos estar nos preocupando com os tesouros, com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas, sabe? Preocupar com riquezas, enfim, mostrar bens materiais para os outros. Porque se você confia em Deus, você confia nas promessas, nas coisas de Deus. E assim, as coisas que Deus tem separado para nós, preparado para nós, não chegaram ao nosso coração nem às nossas mentes. Então, o pouco que nós sabemos das promessas, das coisas que Deus tem guardado, assim, são coisas maravilhosas, coisas incríveis. Então, nós sabemos, através da Bíblia, através de pessoas que foram levadas à Nova Jerusalém, para ver apenas uma pequena parte do que está reservado por nós. Nós sabemos que lá haverá festas, haverá só felicidade, alegria, que nós estaremos perto da presença de Deus, né? Nós poderemos conversar com Ele e as moradas já estão preparadas para nós. Enfim, assim, coisas magníficas. E é nisso que nós temos que pensar, nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Então, que mais? Tem louvores, músicas, as plantas, os animais, tudo louva a Deus. Então, assim, é muito maravilhoso o céu. Ou seja, se você foi salvo, entregou a sua vida para Jesus e está vivendo para Ele, você tem que cada vez mais se revestir desses pensamentos, das coisas de cima. Porque sacrifícios, os quais para quem ama a Deus não são mais sacrifícios, são necessários. Abdicar de coisas dessa terra. Então, assim, dos poucos ricos deste mundo que buscam a Deus, mesmo estes têm obrigações e têm que abdicar de muitas coisas dessa terra. E assim, a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então aqueles ricos que são cristãos, que servem a Deus, eles têm que fazer caridade, disponibilizar o seu tempo, sabe? Tudo que Deus deu para eles, para retribuir para as pessoas, sabe? Espalhar a graça de Deus. Ou seja, independente de quem você for, os servos de Deus têm que abdicar de muitas coisas nessa terra. Só que cada vez mais o Espírito Santo vai mudando o seu coração, a sua mente, e você passa a buscar as coisas de Deus, se alegrar, se regozijar na presença dele mesmo. Passa a não se importar com as coisas terrenas, ou seja, se desapegar da carne, né? Então, essas eram as reflexões que eu gostaria de falar, além dos versículos que estão aqui. E agora, versículo 16 e 17, para finalizar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então é isso. Mais dois versículos aqui. Um versículo, na verdade. Indo em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus se alegra. Ele não quer que você seja um cristão, alguém que só fala com palavras, mas que não demonstra com atos, com obras,
que não se regozija na presença dele. Porque é muito mais do que a aparência, é muito mais do que o momento em que você conversa com as pessoas, em que você vai na igreja. O que define, o que acaba definindo você é a sua relação com o Pai, é o momento que você passa orando, que você passa refletindo nas Escrituras, lendo, ajoelhado, louvando ao Senhor. Isso é o que vai fazer você desenvolver a sua intimidade, a sua relação com o Criador, que é a coisa mais valiosa que você pode ter nessa terra. Então é isso, meus irmãos. Eram estas as palavras que eu gostaria de falar neste vídeo. Então, não esqueça de deixar o gostei, compartilhar, se inscrever no canal se você é novo. E é isso, fiquem atentos para os próximos vídeos e que a paz do Senhor resplandeça sobre as vossas vidas. E é isso.